Opa! Que beleza! Glória, glória! Ô, glória! Aleluia! Aleluia, pastorzão. Aqui, eu Bom demais. tava cantando enquanto você não chegava, e a Tamara disse que quer cantar junto comigo. Que benção. Eita. Tamara agora entrou na equipe de música do Verbo da Vida Sede, aqui em Vitória. Sabia disso? Ué. Eu tenho visto os comentários, não estava entendendo o mistério, mas então é isso aí mesmo. Muitas pessoas, inclusive. Nas lives. Tá sendo fantástico, tá sendo. Estou sabendo que tem mais pessoas aí. Uma repercussão, pelo que eu tenho visto. Eu vou me ater a Tamara, porque tem algumas que eu não posso ficar abrindo aqui numa live, né? Entendeu assim? Não é isso, Mamalu? Deixa rolar. Ô, glória. Dançar é comigo mesmo. Amém. Cantar é com quem sabe. Pastorzão, eu quero agradecer muito. Logo que eu te fiz o convite, o senhor prontamente atendeu. O senhor sabe do carinho que nós temos e a importância que o senhor, o seu ministério, a sua vida tem na minha vida. E o aceite seu tem uma relevância muito grande para mim, para nós do Verbo da Vida Guarapari. Nós estamos ávidos por receber da unção que está sobre a sua vida. E é maravilhoso ter o senhor numa live. Muito obrigado, porque o senhor disse sim ao convite. Muito obrigado, viu? Não tem como falar não para vocês aí, não. Não existe essa palavra. Honra nossa, honra minha. Eu sei que o convite foi para o pastor Vando, mas tem uma galera junto comigo aqui, pessoal Verbo da Vida, mimoso. Então, assim, pastor Vitor, é uma honra. Eu tenho acompanhado as suas lives. Tenho denominado pastor Vitor o mestre das lives e estou aqui para aprender com você. Glória a Deus. Então eu aprendo tanto contigo, pai, você nem imagina. Meu Deus, é bom demais, viu? Obrigado, obrigado. Eu sei que o seu povo está aí, povo maravilhoso, não é? Povo de Mimoso do Sul. Eu amo vocês, viu? Vocês são maravilhosos. Aleluia. Amém? E o povo de Guarapari, que tem uma igreja fogueada em Guarapari. Você sabe disso. Glória a Deus. Né? Eu sei. Já pulei lá. É bênção. É bênção. Uma grande igreja. Bom demais. Eu quero registrar aqui, a Mamalu está presente conosco na live. Pastor Jorge está em viagem, eu acredito que por conta dessa viagem, talvez ele não consiga se fazer presente. Talvez. Pastor Jorge é surpreendente, né? A gente sabe disso, né? Ele é maravilhoso, é muito bom. Mamalu, que bom que você está. Nós te amamos, viu? É maravilhoso. Né? Amamos todos vocês. Né? Vamos lá. Mas e aí, Pastor Vando, a nossa live de segunda-feira é uma live missionária. Né? Alguém pode falar bem assim, mas live missionária com o Pastor Vando, o pessoal precisa conhecer um pouquinho da sua história. Saber que você não é de Mimoso do Sul, muito embora agora já seja, não é verdade? Sim, né? verdade, verdade. Mas assim, e eu quero começar por aí. Você contar um pouquinho, quem é o Pastor Vando Cristiano Lourenço? Fala pra gente um pouquinho. Como é que é essa história de evangelho, chamado, como é que tudo isso começou? Fala pra gente um pouquinho de você. Pastor Vitor, minha história com o evangelho começou por volta de uns 7, 8 anos, né? Eu venho de uma família que não tinha ainda o berço na palavra, né? Mas eu fui inclinado mesmo a pensar, assim, nessa faixa etária de 8 para 10 anos, em ter uma vida diferente do que eu vivia, né? O que eu vivia e via e era muito forte no meu coração. Eu quero algo diferente para mim, né? Algumas experiências dentro da minha casa que isso nunca me inclinou a fazer, né? Seja bebida, seja droga, seja problemas de relacionamento na família. Isso sempre me inclinou a dizer, isso eu não quero para mim, né? E o que eu lembro, assim, que com 10 anos eu me posicionei para realmente entregar minha vida a Cristo, né? E começou a minha caminhada mesmo com o Senhor Jesus, minha chamada, né? O entendimento de que Deus estava me chamando para algo mais específico se deu entre os 15 a 17 anos. Eu entendi perfeitamente, né? Que de fato o Senhor estava me chamando para uma carreira ministerial, no sentido até de colocar a minha vida, né? Todo o meu tempo, ali nesse tempo de 15 a 17 anos, e em especial aos 17 anos, era muito claro que eu não tinha uma outra coisa a fazer na minha vida senão servir ao Senhor de maneira integral. Não sabia como, não sabia onde, mas isso ficou muito forte
dentro de mim, né? E nessa ocasião, você estava em que parte? Você estava no Espírito Santo, mas em que parte do estado do Espírito Santo? Qual a Isso aí, denominação? Qual a pastor. igreja? Só para a gente poder saber, pode? Ó, a, a minha mãe é natural de Nova Venécia, né? Eu tive um período curto lá. Na verdade, eu sou nascido em Cariacica, Oriente ali, mas tive um período em Nova Venécia. Nesse período da confirmação de uma chamada, de algo de entregar a minha vida mesmo, né? Eu estava em Santos Dumont, né? Meu querido pastor Samuel hoje, né? Que é pastor da Ah, igreja ali em Santos Dumont. E eu estudava na escola técnica, eu fiz mecânica industrial, né? E nesse período desse curso ficou muito claro para mim que eu deveria entregar mesmo a minha vida em relação ao tempo. Eu já tinha feito isso em relação ao senhorio de Cristo, né? Então estava ali, meu querido pastor Joel, né? Foi o nosso pastor, né? pastor João Rabelo. Ele me acompanhou, eu lembro no gabinete, né, do pastor Joel ali na igreja, pastor, eu tenho certeza que agora o Senhor está me chamando para o pastorado, e nós ajoelhamos, nós oramos, e ele me deu todo o apoio, né? Eu honro a vida do pastor Joel, por ele também ter estado comigo e de uma maneira muito generosa, muito firme, né, e muito carinhosa. Eu não tinha esse entendimento, mas ele realmente exerceu uma paternidade sobre a minha vida, me orientando ali o que eu deveria fazer, né? E ali as coisas começaram a ficar um pouco mais claras em relação ao ministério, né? Da escola técnica, né? Acabou tendo uma oportunidade de um concurso na Vale do Rio Doce. Eu era prestador de serviço, eu fiz esse concurso, né? Fui estudar, né? Onde eu tinha a orientação de fazer um aperfeiçoamento para esse ministério. Fui estudar, né? Fui me aperfeiçoar e eram 4 anos. No término do 4º ano, eu fiz essa prova na Vale do Rio Doce, passei. De Vitória, Tubarão, né? Eu fui transferido para Ouro Branco. Ouro Branco é final de linha mesmo, né? Aqui, aí em Vitória, Cariacica e a estação ferroviária começa a linha, eu fui parar onde termina a linha. Ouro Branco onde termina. Aham. Como os ferroviários diziam lá, né? Final de trecho, né? Eu fiquei um período lá de 1 ano, pastor Vitor. Nesse período de 1 ano, era um funcionário por turno no trabalho que deveria ser feito lá de inspeção, de manutenção, na parte de mecânica, né? E eu tinha mais a graça do Senhor do que o conhecimento da prática, mas não afrouxei, né? Eu cheguei lá, os funcionários da Vale do Rio Doce lá em Ouro Branco achavam que eu já era funcionário há muito tempo, né? E era um por turno, né? E tinha uma responsabilidade enorme, porque os vagões, né, que antes de entrar na usina, ele deveria ser inspecionado para zerar a possibilidade de acidente, e quando ele saía carregado, ele também era inspecionado para ainda zerar ainda mais o acidente, né? E de fato a graça do Senhor me susteve ali, e ali eu passei 1 ano, cara, 1 ano nesses turnos. E assim, só para o pessoal entender essa linguagem de vagões e de trem, né? Chegava lá um trem com 80 vagões, que dava algo de quase 1 quilômetro. E isso deveria ser percorrido para inspecionar, seja qual hora fosse. Era um turno de 24 horas. Eu lembro que muitas vezes em turno de meia-noite às 6, né? No meio do breu, do nada, tinha que usar a lanterna, né? Nossa. Ir lá inspecionando, né? E a prática, o esforço, a disciplina, e eu fui pegando, fui perguntando, né? E não dei furo não, o Senhor é conosco, nós Amém. temos um ajudador, né? Amém, Não dei amém. furo não, mas daqui a pouco, rapaz, meses e meses ali, inspecionando, olhando, o Espírito Santo falou algumas vezes: eu não te chamei para cuidar de ferro, eu te chamei para cuidar de vidas. Meu Seu Deus. lugar nem é aqui não. Glória.
todo animado, rapaz, com um trabalho, com um emprego, que eu ainda não tinha conseguido naquela estrutura, né? Mas depois de 6, Então, 7 meses, esse era o melhor emprego que você tinha conquistado até então, não é verdade? foi o Até melhor então, emprego até então, Vitor. secular, até então. Pastor Vitor. Eu tenho conta, talvez as pessoas não saibam, essa história, não com riqueza de detalhes, mas boa parte dela eu tenho conhecimento porque eu acompanhei, né? Sim, Nós nos conhecemos há muito tempo, na verdade, eu acompanhei. Mas é importante contar porque tem ovelha sim, sua mesmo que está presente na live, que já verdade. escreveu aqui, como é bom conhecer a história do meu pastor, não é verdade? Então é muito bom isso aí. Mas aí, então, até então, essa tinha sido a melhor colocação, deixa eu usar essa O expressão, melhor, né? né? De todos foi o melhor, né? A minha experiência Até de então. vendedor, até então, a minha experiência de vendedor de enciclopédia não foi muito boa, não. Que Depois a eu, Alessandra conta os detalhes. que eu me Você lembro sabe, eu acho também, que. que eu me lembro também. Nós saímos, nós fomos de algumas escolas em Ih, Vitória para ver, mas aí já não era não, enciclopédia, não. era, né? Isso. Agora, detalhe, pastorzão, para as pessoas entenderem. Nessa ida minha a Ouro Branco, que eu fiquei lá, eu já era casado, né? Eu já estava num seminário, eu já tinha terminado e a Alessandra estava terminando o seminário. Então, essa transição de mudança de endereço, né? Eu tive que deixar a Alessandra, minha esposa, né, em Vila Velha e eu fui transferido pela Vale do Rio Doce para Ouro Branco. Lá eu fiquei um ano. E é verdade, pastor, já que você está citando que você estava no seminário e aconteceu isso, é verdade que todo seminarista dorme? Rapaz, não é verdade não. Que conversa é Não, essa, pastor? mas eu dormia. Rapaz, Roberta tá rindo aqui. Isso deixa eu te aí. falar uma coisa. Você sabe da você tá aí de. É porque eu tinha uma pessoa lá no meu querido pastor, que hoje é o pastor Samuel, né? Que tinha uma pessoa, vem cá, você está contando, né? A pessoa não conhecia seminarista, eu olhava para mim, rapaz, eu acordava 4 horas da manhã, pegava 4 ou 5 ônibus, eu nem sei agora, perdi as contas. Eu ia parar em Tubarão, chegava em Tubarão na portaria, pegava outro ônibus. É. Trabalhava, saía dali pro seminário. Chegava em casa às 11 horas, meia-noite, rapaz. Acordava 4 horas da manhã de novo. Eu já gosto de dormir, né, pastor? Aqui para nós. Estou abrindo o coração. Né? Com, com esses ônibus todos, rapaz, e chegava no culto do domingo. Era uma meditação mais profunda do que deveria. É meu, né? Entendeu? É um Mas isso não é todo cansaço. seminarista, não. Isso aconteceu, né? Também é bom o pessoal saber. Isso virou um meme da família até. Não sei se todo mundo sabe. Eu tenho o privilégio de ser cunhado de pastor Vando, né? O que é uma honra para mim, uma alegria muito grande para mim. Um homem que eu admiro muito, um pastor que eu admiro muito. Né? Depois eu vou poder falar talvez um pouquinho Aleluia. sobre tudo isso. Mas isso virou um meme entre nós. Né? Meme é um jeito mais moderno de falar uma história interna. Não é? Uma irmã, a Alessandra tá rindo aí, ó. Tá rindo Isso. aí. A lei está nos detalhes aí dos Tá comentários. nos detalhes. Uma irmã, uma vez, viu o pastor Vando bem cansado, não é? E ele acabou cochilando um pequeno momento. A irmã olhou e falou assim: todo seminarista dorme assim. Foi mais ou menos isso, não foi, pastor? Foi desse jeito, né? Mas o sono lá naquela época era profundo mesmo, rapaz. Eu precisava mudar naquilo, mas Glória a Deus. Desculpe te interromper, mas aí você disse então que você estava no seminário, não é? Esse período de seminário, então, você estava congregando então com o pastor Samuel, que é uma bênção, eu tenho o privilégio de conhecer também. na Sou época era o muito. pastor Joel, né? Começou Só com o para o pastor pessoal. Joel, né? Pastor Joel, isso. Eu não fui ovelha do pastor Samuel, né? Era pastor Joel, realmente. Era pastor Joel, Pastor Joel, entendeu? realmente, realmente. E ali, assim, naquelas vistorias de vagões, né? Do trem, né? Foi algumas vezes o Espírito Santo, você não foi chamado para cuidar de ferro. Pastor Vando, o que Você é foi mãe, né? chamado. Que é mãe, né? Mãe é demais. Mamalu falou assim, ele estava meditando, gente. Mãe sempre é assim com o filho. Rapaz, Meu Deus. um beijo, Lu.
Ai, meu Deus do céu. Eu não vou fazer nenhum comentário. Obrigado pelo seu carinho. Bom demais. Mas aí Deus falou contigo, eu não te chamei para cuidar de ferro, né? Rapaz, que hoje, né, eu vou chegar, como que eu cheguei a fazer o remo e tudo, mas eu não tinha entendimento dessas coisas, mas uma coisa assim, que me incomodava quando fazia aquelas inspeções, que ali não era o meu lugar, cara, não era. Moral da história, né? Com um ano eu pedi conta da Vale do Rio Doce. Eu pedi conta, porque já havia, né, no Espírito Santo, e onde eu comecei a pastorear final de 99, né? Finalzinho mesmo de 99, a Alessandra tinha terminado também o seminário, e eu fui pastorear uma igreja lá em Braço do Rio, distrito de Conceição da Barra, final de 99 para início de 2000. Eu lembro. E ali começou mesmo a prática do ministério pastoral, né? Eu tinha 26 anos, pastor Vitor. Você Então, lembra disso? eu lembro, o seu primeiro pastoreio, o ingresso nisso, foi em Braço do Rio, não é verdade? Braço do Rio, né? Uma igreja, acho que ela já tinha mais de 40 anos aquela igreja, né? E eu e a Lê fomos para lá, né? Não tinha ainda Tatá nasceu nesse período eu fiquei 3 anos em Braço do Rio, né? E começou ali em Braço do Rio, depois eu vim para Mimoso, né? Pastoreei também aqui quase 16 anos, uma outra igreja também, né? Nesse período do segundo ministério, né, aqui, por sua indicação, por sua orientação, né, até mais do que isso, por sua insistência, nós fomos algumas vezes, eu falo nós, eu e a Lê, nós fomos algumas vezes assistir às aulas demonstrativas e uma aula só não me convenceu. Eu fui uma, duas, se eu não estou enganado, eu fui 3 vezes de Mimoso a Vitória ver que história é essa de aula demonstrativa. Só que cada vez mais ardido no nosso coração que de fato toda a sua palavra, o seu ensino e a sua insistência, você tinha razão no que estava falando, que de fato assim tínhamos que fazer. E aí 2012, 2013 concluímos o Rema, e aí começou uma outra estação, um outro tempo maravilhoso na nossa vida dessa palavra revelada, né? Tanto eu quanto a Lê, nós somos da turma da Roberta, do Elcio, da Marinalva, né? Nós somos da turma até a Camila, né? Tem uns colegas Nós de somos, classe de vocês aí na live aí, ó. que legal. 2013 nos formamos, né? A Alessandra está E falando, pastor Vitor era insistente. Quantas conversas na cozinha, né, Alessa? Até de madrugada, eu muito, lembro disso. Eita, meu muito, Deus. muito, muito. Valeu a Mas pena. foi muito valioso isso. Nós agradecemos, você sabe disso, pastor Vitor e Roberto, nós agradecemos demais, né, a sua percepção de que essa palavra é para todo mundo Glória a e Deus. que essa palavra também ela deveria alcançar o nosso coração e de fato assim que divisor de águas foi o estudo da palavra revelada, foi o rema na nossa vida, né? Glória a Deus. Não sei se as pessoas não estão podendo ver, mas eu fiz questão de vir com a camisa do emblema do rema, né? Dizendo que de fato, de tudo o que nós já tínhamos passado por aperfeiçoamento, né? A gente passou por algumas escolas, por alguns cursos, e tem que ser assim mesmo, tudo é valioso, tudo. Mas assim, quando nós chegamos no Centramento Bíblico Rema, né, 2012, 2013, de fato ali se iniciou certamente um novo ciclo na nossa vida, ocasionando o quê? Né, para encurtar aí, se você quiser que eu conte alguns detalhes, né, Pode que contar. em 2017 eu entendi claramente, né, que era necessário um outro passo. O Senhor nos deu uma orientação clara. Você e Roberto, pastor Vitor e Roberta, né, pastor Jorge e a Lucimar tiveram uma influência assim. Quando eu digo influência, aquele conselho, aquela base generosa para nos orientar na palavra que deveríamos fazer, né? De fato, as pessoas, algumas não sabem disso, nós não tínhamos direção do que iríamos fazer, mas que deveríamos dar um passo.
Amém. Como foi quando eu pedi conta na Vale do Rio Doce, né? Eu lembro de um pastor lá em Minas Gerais dizendo, pastor, Vando, rapaz, você tá ficando... Ele usou essa expressão, né? Você tá ficando doido, cara. Você com um emprego desse vai pedir conta, né? Mas tínhamos pais, eu e a Lê, para tomar essa decisão e foi muito bem tomada. Mas também em 2017, nesse tempo, tínhamos pais para encerrar um ciclo e começar um outro tempo na nossa vida, né? Um tempo de estarmos debaixo de uma cobertura. E assentou no meu coração, no coração da Lê, né? Conversamos com o pastor Jorge, com a Lu, algumas vezes, e nesse final de 2017, né, para 2018, então, nasce aqui em Mimoso do Sul um ponto de pregação, um verbo da vida. E como nós somos agradecidos, pastor Vitor, ao pastor Jorge, né? Entendemos, vocês nos indicaram paternidade, não tendes muitos pais, você, eu acho que o Roberto mandou para a gente em PDF, Exatamente. nós lemos, aquilo me impactou, nos impactou de tal maneira, né? Tínhamos certeza que não deveríamos ficar sem uma cobertura espiritual na nossa vida, né? E aí nós já estávamos com um diálogo com o pastor Jorge, eu fiz outros diálogos com outros, até colega meu, né, do sul, do norte do Espírito Santo, eu fui em Pinheiros, né? Eu fui em Barra São Francisco, né? Mas assim, a primeira pessoa que eu conversei nessas orientações foi o pastor Jorge Lu, e de fato foi a última, e isso fechou, isso concluiu o nosso coração de que nós deveríamos estar sobre a cobertura espiritual do pastor Jorge e da Lu, uma vez que nós, assim, desde quando fizemos em 2012 e 13, nunca houve nenhuma restrição do que nós ouvimos da palavra da fé. Nunca houve. Sempre quando nós ouvimos revelações novas da palavra, nós confirmamos no nosso coração. Precisamos aplicar isso. E assim, nós agarramos com força. Paulo chega a dizer para a gente ser ávido mesmo, né? Nós agarramos com esse vigor a palavra da fé, né? E hoje nós estamos aqui debaixo da cobertura do pastor Jorge, da Lu, né? E a minha palavra de gratidão demais, né? Quando as lives estão nos proporcionando a conhecer um pouquinho dos detalhes, né? Do Bispo Guto, do Tiago Garcia, de outras lideranças, né? Expoentes do Ministério Verbo da Vida, a gente cada vez mais fica mais feliz, pastor, pela simplicidade e ao mesmo tempo pelo poder do Espírito de Deus na vida desses homens e mulheres, os quais nos inspiram para continuar essa caminhada, propagando a palavra da fé e de fato fazendo aquilo que fez o apóstolo Bud sair dos Estados Unidos. Vá para o Brasil libertar o meu povo. Essa missão agora é de Guarapari, é de Mimoso também. Aleluia. Estamos fechados nisso. Amém. Glória a Deus. Estamos mesmo fechados nisso aí, realmente. Aí você saiu de Braço do Rio, então de lá foi para Mimoso do Sul. Como é? Que ano que você chegou em Mimoso do Sul, pastor Vando? 2003. É isso, Lê? 2003 nós chegamos aqui? Eu sempre faço consultoria aqui. Você tá assim, você tá saindo super... Você fala que eu sou o rei das lives, você não fica nada para trás, porque quem sabe faz ao vivo. Tá vendo? Rapaz, 2003. 2003? 2003. 2003 nós chegamos aqui. Muito bom. Calma aí que os universitários estão ainda chegando no consenso. Ali, segundo eles ali, os universitários, foi 2002. 2002. Eles sabem mais do que eu, estão falando. Se a gente ficar um pouquinho mais aqui conversando, cai para 2001 de repente. Vamos ver. Estou brincando. 2002 para 2003. Aqui, a Roberta escreveu aí, um grande privilégio fazer parte dessa história. E a Alessandra tinha colocado assim, pastor Jorge e Mamalu deram um colo para vocês. A Alessandra colocou essa expressão, né? E nós estamos muito honrados e faremos tudo de novo, e temos feito isso ao longo do tempo, né? De ser um caminho, um canal, quem indique, quem leva para o colo, né? E aí depois vocês desfrutam do colo e avançam, e é maravilhoso crescer junto, e é o que a gente está fazendo, correndo a carreira, Amém. Sabendo quem nos arregimentou, felizes demais, desfrutando de uma paternidade maravilhosa,
Isso é bíblico. Você que está na live, se você não tem noção do que a gente está falando, leia urgentemente o livro Não Tendes Muitos Pais. É um livro fantástico. E desfrute de paternidade espiritual. Não é o tema da live, mas pastor Wanda, esses dias atrás, fez uma live com o pastor Jorge. Entra Tá no canal do YouTube de vocês, pastor Wanda? Já está no canal e aproveitando aí, pede o pessoal para fazer inscrição no nosso canal, que é bom. Vamos lá, fala qual é o canal. Fala o endereço do canal certinho. Qual é? Verbo da Vida, Mimoso do Sul. Entra lá, ok? Faz a inscrição no canal Verbo da Vida Mimoso do Sul. Mimoso do Sul. Aproveita e assiste toda a live, seja edificado com a live espiritual. De paternidade espiritual. É maravilhoso. Eu não quero outra coisa na minha vida, não, pastor Wanda. Eu sei que você também não quer. É seguro, é confortável e é multiplicador, né? Aleluia. Porque a gente que tem a chamada, no sentido não só de pastor, né? Isso ampliou muito mais. Todos nós somos chamados. O que mais a gente quer ver são pessoas nascendo de novo, são pessoas tendo a oportunidade, o privilégio de ter Cristo como Senhor. E o ambiente mais seguro para isso é o ambiente de paternidade, onde temos o nosso pai, a nossa mãe espiritual, e é onde também temos condições de reproduzir outros filhos para o reino do Senhor. Não tem algo melhor, não. É nesse nível. Aleluia, aleluia. Agora fala pra gente, então, desde 2002, em Mimoso do Sul, e como é que foi desbravar tudo isso, não é? Eu sei que você começou numa outra denominação histórica, não é? Mas antes do Rema, alguns biscoitos tiveram que ser quebrados durante o Rema, não é? Porque você começou em Mimoso antes do Rema. E como é que foi tudo isso até chegar na transição? Você pode contar pra gente? Talvez as pessoas não saibam. Eu já pedi para o pastor Vando e eu sei que um dia vai acontecer isso. Falei, pastor Vando, escreva um livro sobre a transição. Eu já vi isso acontecendo muitas vezes. Eu já participei de outras transições como essa. Eu aqui em Vila Velha, eu sou procurado por muitos pastores. Você sabe do relacionamento, sempre muito envolvido nas denominações, enfim. Né? Fiz parte de organizações interdenominacionais e sou muito procurado. Mas eu nunca vi alguém tocar uma transição de uma forma tão bíblica, tão coerente, tão santa e tão madura e responsável como o senhor, pastor Wando. Eu sei que um dia esse livro vai aparecer e vai abençoar muitos outros ministros. Conta pra gente como é que foi isso. Pastor Vida, a sua fala, né, ecoa dentro de mim no sentido de colocar isso numa experiência de um livro. Eu vou chegar lá, né? Não esqueci o seu conselho e o seu pedido. Essa transição, o mérito, né? O equilíbrio dela foi de fato aquilo que está disponível para vocês também, que estão nos assistindo e ouvindo. É a palavra. E como nós de fato decidimos praticá-la, né? Eu estava conversando com o pastor Vitor hoje à tarde, né? Dentre alguns livros do irmão Reiga, né? Todos eles são bíblicos. Mas um livro que, de fato, assim, me ajudou a me posicionar como eu deveria me posicionar e como devo me posicionar em relação a outras pessoas, é o livro O Amor, Caminho para a Vitória. Né? Esse livro, de fato, assim, até hoje, ele traz impacto na minha vida. Né? Então, são tantas matérias que o Rema aborda dentro dessas matérias, submissão e autoridade, para a gente reconhecer, para a gente honrar, né, as nossas autoridades, né? E na igreja que eu fazia parte, de fato isso, chegou o momento que a melhor decisão a ser tomada, honrando os líderes, honrando a igreja da qual era pastor, foi de fato ouvir o Senhor dizer para mim, eu libero a sua saída. Porque essa palavra da fé não é para uma denominação. Essa palavra da fé não é para o verbo da vida. Essa palavra da fé é para o corpo de Cristo. Pastor Vitor, eu tenho certeza que a palavra da fé dará as mãos ao arrebatamento. Aleluia! Eita, eu tenho certeza
que a revelação da palavra da fé, não só no verbo da vida. Por exemplo, eu não sei se a minha irmã Silvana, ela está aqui, eu fiz de tudo para que ela participasse, né? Ela mora em Portugal, ela já participou de algumas lives em que o pastor Vitor estava presente, inclusive aquela do pastor lá do Alex Koenig. Porto. Ah, não. Ela participou do Alex Koenig, ela participou do pastor Butilheiros. Isso. Enfim, assim, eu tenho dito, hoje eu conversei com ela, eu tenho insistido com as pessoas para de fato fazer o rema, né? Não só pensando na igreja local Verbo da Vida Mimoso, Guarapari, mas até mesmo em outras, né? Tem um grande amigo nosso, né, pastor Vitor, o pastor Celso Pereira, né, sua esposa. Enfim, né? Então essa palavra, ela dará as mãos ao arrebatamento. Ou seja, eu vejo como um propósito de Deus de tirar todas as escamas daquilo que diz a palavra de Deus, chegando ao corpo de Cristo, como de fato deve ser. Né? Amém. Então, por conta dessa palavra revelada, se posicionar com a atitude do amor, porque é o caminho da vitória em relação a qualquer enfrentamento, a qualquer desafio, a qualquer novas estações que a gente precisa inaugurar, vai precisar biblicamente fazer pelo amor, porque o amor é o caminho da vitória. E as coisas estavam caminhando de fato para que isso acontecesse, mas assim, a cereja do bolo, se eu posso assim colocar, foi um sábado, eu não me recordo as datas, mas foi um sábado em que o Senhor disse: amanhã você vai entregar o anúncio da oficialização, eu estou liberando a sua saída da igreja. E ele me deu algumas orientações. Ele disse: cuida da minha igreja. As pessoas, essas pessoas que elas estão requerendo uma outra coisa, né, são seus irmãos. Trate essas pessoas como seus irmãos. Cuide da minha igreja até o final do ano. Não se preocupe para onde você vai. Cuide das minhas coisas, cuide da minha igreja, que eu cuide de você e da sua família. Ponto final. É simples assim. Maravilhoso. E aí as direções foram sendo dadas, né? Tivemos um tempo de alguns meses, ou seja, isso foi em junho ou julho. Foi junho, Lê? Junho? Junho. De junho a janeiro, né? Foram tomados todos os cuidados para que, né, a igreja que ia ficar ali, que são os meus irmãos, e que todas as vezes que eu me refiro a eles, eu uso a palavra que Pedro usou, né? A todos honrai. A todos honrai, né? Porque aquele tempo ali, desde Braço do Rio a Mimoso, esse tempo foi um tempo que construiu coisas preciosas dentro de mim. Amém. Né? Foi um tempo que construiu coisas preciosas. Muitas experiências pastorais aconteceram, você sabe disso, pastor Vitor. Experiências aqui em Mimoso de trabalhar por 10 anos com recuperação de dependentes químicos. Experiências, né? Como você... Agora eu estou lembrando lá do PPV. Projeto Pão da Vida, meu Deus. Projeto Pão da Vida, em que marcou minha vida, meu Deus. Né, pastor Vitor, Alessandra, né, eu e alguns outros jovens, nós íamos às madrugadas, de madrugada, às altas horas. Aquelas experiências de tirar algumas pessoas mineiras, dar banho nessas pessoas, pagar a passagem, colocar dentro do trem, vá para sua casa. Levar para dentro de casa, fazer barba, cortar cabelo. Você lembra disso? Meu Deus, você lembra quanto? Meu Deus! Como essas coisas, né, nos deram estruturas para aquilo que o Senhor está fazendo hoje e aquilo que está acontecendo conosco hoje espiritualmente, pela palavra revelada, pela cobertura espiritual dos nossos pais, está nos preparando para outras etapas. Mas nós não podemos ignorar ou desprezar. Nós amamos e reconhecemos a graça e o favor do Senhor naquela época na nossa vida e na sua vida também, que teve essas experiências, né? E aí essa transição desses meses até chegar janeiro, as coisas estavam finalizando
com o pastor Jorge, com a Lu, né? Saímos e ouvimos, oramos, eu e a Lê, né? E aí, de fato, né? De fato, a data que se iniciou o ponto de pregação Verbo da Vida Mimoso foi dia 15 de fevereiro, se eu me engano, foi essa data, 15 de fevereiro de 2018. Foi isso? Entre sair de um local por uma direção. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Eu acompanhei todo esse período e o que me chamou muito a atenção, pastor Vando, dentre tantas outras coisas, eu vi falando da forma como foi feito, por conta de uma tranquilidade, sem condicionar uma coisa a outra, sem deixar assim. Eu acho assim, eu vi na prática o significado da palavra desprendimento. O significado do que vem a ser abdicar-se de algo, de si mesmo, inclusive. O significado do que vem a ser dar o passo crendo que Deus colocaria o chão. Desse jeito. Imaginando como foi para Abraão, sai da sua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Sabe? Tem um Abraão na Bíblia e eu vi pastor Vando e Alessandra e família vivendo isso. Muito semelhante. Eu estou dizendo isso porque não foi a primeira vez. Aliás, o senhor, pastor Vando, sempre me ensinou muito com a sua forma clara de explicar as coisas, essa unção de mestre, né? Mas muito mais ainda com as tuas atitudes. Eu vi o senhor tomando atitudes que eu olhava assim, eu via assim, não, porque ser crente mesmo é fazer isso, isso e aquilo outro. E eu às vezes ficava assim comigo dentro de mim, assim, quero ver quem faz isso. Pouco tempo depois eu via você fazendo. Entendeu? E eu olhava aí, rapaz, eu quero ser assim, Paulo aos pés de Gamaliel, né? E eu ainda na adolescência, vendo você fazendo tudo isso. Eu tenho dito isso, ainda ontem, antes de ontem, eu escrevi um texto no Instagram, porque né, o Instagram está lá com Força Verbo, que é a juventude do Verbo da Vida, a juventude forte, né? Pastor Wellington e irmã Débora fazendo um trabalho fantástico. Aí estão homenageando os pastores, e aí na homenagem eu tava falando exatamente sobre isso, né? Eu tenho sem dúvida o senhor, pastor Vando, como uma das grandes referências de caráter. Aleluia. Claro, evidente, né? Eu tenho meu pai, eu tenho o pastor Amém. Jorge, que eu vim conhecer depois, né? Bem depois, inclusive, eu conheci o pastor Jorge em 2011, né? Mas o senhor, eu estou desde a adolescência, acompanhando e vendo, não é? As ações, as atitudes, coisas que eu achava que só tinha no imaginário, não é? Eu via o senhor vivendo, exercendo, colocando em prática, e isso forjou, e foi o meu caráter, isso foi Aleluia. Algo que eu logo levantei como referência. O senhor sabe disso, eu sempre digo isso, não perco nenhuma oportunidade de falar, e como sempre foi bom ter o senhor como referência. Mas então eu vi como você fez isso de um jeito tão bíblico, tão santo, tão despreendido, sabe assim, sem ter a convicção que você tinha. Eu lembro que a gente conversava assim, eu sei que tudo vai bem, Deus está no controle. Deus está no controle. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser do jeito de Deus. Eu estou seguindo uma direção. E olha, hoje, o senhor é um pastor do Verbo da Vida em Mimoso do Sul. E como é que está essa igreja aí? Como é que estão as coisas? O Rema? E aí, fala um pouquinho disso. Então, pastor, agora, esse ano, né, estamos com 2 aninhos de igreja, né? Pastor Jorge entendeu aí, e pegamos junto com ele, com a Lu, e chegou o Rema, né? Estamos no nosso primeiro ano de Rema aqui, temos vários alunos, continuamos a crer mesmo em novos alunos, porque as inscrições estão abertas, tanto para Mimoso, quanto para Vitória, quanto para São Mateus, Brasil e mundo. As inscrições estão abertas, né? E tem sido, né, daqui, pastorzão, eu sou muito linkado mesmo com arrebatamento, é só glória, né? Professor de escatologia, pastor Wellington está aí, ó. Professorzão. Pois é, rapaz. Amo demais pastor Wellington e esse tema escatológico. Mas assim, aí as nossas experiências, né, dessas estruturas todas, né?
nesse começo da igreja, né, do ponto de pregação, agora como congregação, agora como a escola, né, com Rema aqui, a Alessandra como diretora, né? E essas estruturas que não deu para contar todos os detalhes nos prepararam para este momento, para um momento como este. Para um momento como esse. Eu me lembro da Maria Vitória, que é a minha filha do meio, tem 9 anos, né? E na ocasião ela ainda tinha, isso foi, quanto? Tem 2 anos já o Rema em Mimoso, né? O Rema não, o Verbo em Não, Mimoso, né? o Verbo em verbo, Mimoso, tem 2 anos. isso, 2 anos. E eu me lembro que a Maria Vitória falou assim, mas já começou grande assim? Ela falando. E eu falei com ela, Aleluia. isso é só o começo, vai crescer muito mais e está Só o crescendo, está começo. avançando. Não é verdade, pastor? Só o começo. Né? E aí, É, graças a Deus, pastorzão, a palavra, né, está com vocês, está com o pastor Jorge, está com a Lu, né? Rapaz, é o que a gente escuta da palavra, até de autores, né? Eu até te falei que eu estou lendo agora o Rick Renner, Armado para o Combate, né? E ele fala algo fantástico, né? Que o diabo, todas as vezes que ele tentou parar a igreja, ele perdeu, né? Ele tentou parar Paulo, botou ele na prisão, né? E aí, desse período, o Rick Renner coloca um período de 10 anos, né? Surgiram as belíssimas cartas da prisão, né? De repente, nesse ritmo que Paulo vinha, né? Querendo ganhar, de fato, todos os gentios e judeus e reis, né? Talvez ele não pararia para fazer isso, né? E a gente percebe que, de fato, na palavra, tudo vai bem, pastor. amém. E daquilo que quer ser um obstáculo, né? É um trampolim para que a palavra se sobressaia, se sobressaia, se sobressaia. Nós temos vivido isso, né? Eu sei que Mimoso, Guarapari, o nosso pastor e a Luz são os nossos exemplos. Nós não falamos em Grandes doença. exemplos. Amém. Nós falamos em cura, nós falamos na palavra e falamos de prosperidade, Amém. falamos de ser cheio do Espírito Santo. Nós não somos uma igreja militante, nós somos uma igreja triunfante, ponto final. Aleluia, aleluia. É isso mesmo. Amém, Cheio de expectativas para as coisas ainda mais que serão reveladas. Já estão prontas e serão manifestadas. Em amém, nome de amém, Jesus. amém, amém. Agora, pastor, nós estávamos lembrando e falando de algumas coisas, mas nesse caminho não é só você e a Alessandra, né? Tem as crianças também, que nem são tão crianças assim, né? A Tainá já é grande, está com a gente Sim, aqui, grande 18, ministra, 19. inclusive, serve aqui em Vila Velha quando está aqui, porque ela faz na UVV aqui faculdade, né? E ela serve também dando aula, é aluna do Rema também, está para se formar esse ano, não é? Tá aí E o no. Matheus, né? E o Matheus, como é que foi para Tainá e Matheus? Como é que foi essa transição para eles também? Você pode falar alguma coisa nesse sentido? Sim. Então, assim, a base é a palavra, sem sombra de dúvida, também é o diálogo, né? Chamá-los para perto, né? E talvez a sua pergunta, não sei se a Alessandra pensou a mesma coisa aqui, né? A Tainá, né? Por já ter uma idade maior, o nosso nível de diálogo, né? A gente poderia engrossar um pouco o caldo e dizer para ela e tudo, né? Em relação à palavra, das nossas expectativas e dos desafios, se eles chegassem, já era certo que venceríamos, né? Mas teve um momento, né? Você Tainá, ficou Tainá, aqui. Tainá, Tainá é muito. Tainá é maravilhosa. Eu, sinceramente, uma vez eu tive uma direção, impor as mãos sobre ela, eu falei, Tainá, impõe as mãos sobre mim. Sabe, ela é uma menina. O Matheus é maravilhoso também, de Deus. Meu Deus, Matheus é Sim, demais. Seus filhos são maravilhosos. Mas a Tainá, por ser, né, mais jovem, mais e vivida, isso, né? isso. E esse diálogo com a Tainá, exatamente a gente consegue perceber isso, né? Essa paz também que vem do Senhor na vida dela, né? Para que essa nova estação, esse novo tempo, essa cobertura espiritual em que nós decidimos, né, estar, né? E aí fomos conversando, dialogando, né? A transição também, porque o caminho, né, é um caminho de vitória, porque foi baseado no amor, né?
Porque o amor é o caminho para a vitória, né? E nós recheamos mesmo os nossos filhos quando pensamos, né, na transição, quando pensamos na igreja que éramos, o casal de liderança já não somos mais, sempre pensamos em amor, né? E a Tainá respondeu muito bem isso, né? Mas num dia, num almoço, né, estava eu ali, Tainá e Mateus, e eu perguntei: Mateus, meu filho, o que é para você esse novo tempo, né? Tá na igreja, verbo da vida, né? O que é para você, né? Pastor Vitor, o Mateus nos surpreendeu dizendo: olha, pai, eu vejo assim, o senhor, né? O senhor, ele disse mais ou menos assim: o senhor estava em uma grande igreja e decidiu ir para o quintal da casa de uma pessoa, né? Eu vejo que o senhor assim é muito, né? Destacou algumas qualidades, mas que também estava tão firme, né? É claro que as transições também para ele, né? Teve lá o seu desdobramento, né? Mas nós estamos muito bem inseridos. A Tainá está muito bem inserida no verbo, o Mateus, né? Está muito bem inserido também. E o diálogo continua, né? Mas assim, eu falo em meu nome, em nome da Lê, da Tatá e do Mateus, nós estamos muito bem amparados no verbo da vida. E isso fez bem, né? Eu não vejo, e a Alessandra também não, você é cunhado também, foi o primeiro professor aqui, né? Eu não vejo que estarmos hoje no verbo da vida fez alguma ruptura no coração, na vida, na alma dos nossos. Muito pelo contrário, né? Não, muito pelo contrário. Amadureceu. Esticou Tainá, esticou o Mateus, né? E sempre quando a gente se vê, Mimoso é uma cidade pequena, né? Sempre quando a gente revê os nossos irmãos, é sempre com amor, com carinho, com um abraço, né? Mas nós estamos, assim, de fato, agradecidos demais ao Senhor. E eu falo também em nome da Tainá e do Mateus, por estarmos no verbo da vida e por termos os pais que nós temos, né? Que é pastor Jorge e a Lu. Então, eu fiz essa pergunta querendo chegar em um ponto específico, que é assim, não surpreende saber como eles reagiram dessa forma, exatamente por conta dos exemplos que eles tiveram dentro de casa. Eu estou falando do senhor e da Alessandra, não é? Essa postura tão firme e o tempo todo sempre alegre, convicto de que estavam tão somente fazendo a vontade de Deus. Isso deu segurança para os filhos. Eu disse isso esses dias numa live a respeito de criação de filhos, eu e Roberta, lá na sede, em Vitória, e foi falando assim: olha, os filhos, se os pais forem inseguros, isso passa para os filhos. E o que é? A fé é replicada, não é? Com Timóteo foi assim também, não é? Quando ele falava da avó Lloyd, Paulo falando a respeito da avó Lloyd. Então, a fé é replicada. Você que tem filho, muito cuidado. Você tem que ficar atento, porque você é um exemplo para os seus filhos. Eles vão replicar exatamente o que verem de vocês. E é por isso que Tainá e Mateus são esse sucesso e vão continuar avançando. Eles vão muito mais longe do que nós. Nossos filhos vão muito mais além do que nós. Eu tenho convicção disso. É desse jeito. Pastor Wanda, nós queremos ser banhados, continuar sendo banhado, mas através de uma palavra específica, eu sei que você tem, de alguns minutos, a respeito da palavra. Eu só quero combinar uma coisa. Como o nosso tempo já vai encerrar, eu gostaria de renovar essa live por 20 minutos. Eu gostaria de encerrar essa live e que nós retornássemos com mais 20 minutos. E aí, então, a palavra é contigo. O senhor traz uma palavra e a gente caminha para o final da live. Podemos fazer isso? Sua disposição, estou aqui para te servir. Amém. Então, eu vou encerrar e a gente já retorna. Estamos com 61 pessoas. Quero todo mundo de volta. Eu vou encerrar agora. Amém. Por favor, retorne agora mesmo, tá bom? Vamos lá. Amém.